Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. É hora de ficar bem informado com o seu Meio-Dia Paraná, que começa com imagens do centro de Londrina. O horário do comércio volta a centralizar as discussões e nossa equipe foi ouvir patrões, empregados, lojistas, consumidores. Afinal, liberar a abertura a qualquer horário do dia ou da noite é o melhor caminho? Eu acho que não seria bom, né? Tem que pensar nos funcionários, né? Porque eu acho que venderia a mesma coisa. Se abrir ou não abrir, eu acho que não tem muita progresso, muita coisa assim, né? Você vem aqui no segundo sábado, 2 horas da tarde, não tem ninguém. O povo não tem dinheiro. Isso aí é gastar energia, gastar com funcionário. Eu mesmo, se eu sou empresário que tenho funcionário, não abriria. Se você tivesse um movimento, compensaria, mas sem movimento não compensa hoje. Muito bom dia para você que também é nosso convidado a participar, dando a sua opinião. A entrar no aplicativo Você na RPC para dizer por que é contra, por que é a favor da flexibilização do horário do comércio. Na edição de hoje tem também notícias do trânsito com novas lombadas sendo instaladas pela cidade. Com mudanças nos limites de velocidade, um dos acessos à zona norte de Londrina baixou de 70 para 50 km por hora. E mais, a disparada na apreensão de veículos em fiscalizações em ruas e avenidas. Em 6 meses, o número já é maior do que em todo o ano passado. Tá tudo muito caro e a gente acaba indo deixando, a gente usa o dinheiro para outras prioridades, né? A legislação, ela não dá à pessoa a faculdade de determinar se pode ou não dirigir estando em situação irregular. A lei deve ser cumprida. Meio-Dia Paraná vai trazer também a montagem de barracas no pátio de um batalhão da PM. São os primeiros dias do curso de formação de novos soldados. A preocupação das autoridades de saúde com a baixa vacinação contra a paralisia infantil. O comunicado foi disparado para clínicas e hospitais de Londrina. E mais um levantamento do Selfie Paraná, agora mapeando como o londrinense cuida do seu dinheiro. Rico não é quem ganha muito, rico é quem gasta menos do que ganha. Então, independente de qual é o nível de renda da pessoa, é preciso reservar alguma coisinha, nem que seja R$10, R$5, para fazer essa poupança. E você é rico? Tem guardado dinheiro? Mande seu recado também aqui para o aplicativo Você na RPC. 25 graus agora em Londrina, sol e tempo firme. O seu Meio-Dia Paraná já está no ar, ao vivo, para todo o norte do estado. Foi sepultado hoje pela manhã o corpo de uma mulher morta ontem na zona leste de Londrina, ali perto da Avenida São João. O Meio-Dia Paraná acompanhou ao vivo ontem os trabalhos da polícia e o inquérito foi aberto para apurar justamente a motivação desse crime. Mônica Dal, bom dia para você. O que já se sabe até agora? Oi, Alberto, um bom dia a você, bom dia para todos que estão conosco aqui no Meio-Dia Paraná. O nome dessa mulher que acabou morrendo ontem na Zona Leste foi divulgado. O nome dela é Vanessa Eda Teles. Ela tinha 31 anos. O delegado da Delegacia de Homicídios, ele iniciou uma investigação deste caso, o delegado João Reis, e ele trouxe algumas novidades a respeito dessa situação. Um inquérito foi aberto e ele está apurando essa situação como legítima defesa. Isso porque, de acordo com essas primeiras diligências e também testemunhas que já conversaram com a Polícia Civil, este homem que acabou matando a Vanessa foi chamado até este local. Isso porque a Vanessa devia um dinheiro para ele. Em um determinado momento, ele emprestou cerca de R$500 para ela e depois prestou um serviço de reforma na casa. Depois que isso ocorreu, então, ele teria ido cobrar esse valor. Houve uma briga. Depois disso, essa mulher teria entrado dentro da casa e voltado com uma faca. E foi aí
que essa situação ocorreu. Este homem permanece internado em um hospital aqui de Londrina e o corpo da Vanessa foi velado hoje durante toda a manhã e o sepultamento ocorreu por volta das 10 da manhã lá na Zona Norte, no cemitério Jardim da Saudade. Então a gente reforça, as investigações continuam, mas a Polícia Civil está levando este inquérito como legítima defesa. Alberto, eu volto com você, eu dei uma pausa aqui, mas porque comecei a ouvir aqui alguns barulhos, me atrapalhei, mas é isso, a informação está entregue, é com você. Aí, tudo compreensível, né? A Mônica está conversando, mas ela fica com um ponto também, um retorno ali, hora que outra alguém fala no ouvido, dá aquela atrapalhada, a Mônica seguiu em frente, tá tudo bem aí, informação dada nesse comecinho do meio-dia Paraná. Vou pedir para o Fabiano colocar imagens de uma câmera mostrando esse ponto da zona, entre o centro e a zona norte de Londrina. O pessoal tem perguntado o que é essa fumaça ali, quase na região do Centro Social Urbano. Essa fumaça agora, essa imagem é ao vivo, a nossa equipe entrou em contato com os bombeiros que informaram não terem mandado a equipe para lá, que se trata certamente de alguma queimada ambiental, algum incêndio ali em um terreno baldio, algum lixo, algum entulho e que não há, a princípio, risco para os imóveis vizinhos. Está então a explicação dessa fumaça, que pode ser vista de vários pontos do centro de Londrina e a origem é pertinho ali do Centro Social Urbano, região central da nossa cidade. Termina na semana que vem o prazo para vereadores apresentarem sugestões de alterações no projeto que pretende liberar o comércio varejista para funcionar em qualquer horário em Londrina, até mesmo 24 horas por dia. O Meio-Dia Paraná de hoje aprofunda as discussões com a análise de um comerciante que por muitos anos abriu sua empresa até de madrugada, mas agora considera isso inviável. Vanessa Navarro, muito bom dia para você. É a liberdade de abrir em qualquer horário, né? Mas por outro lado também são vários obstáculos, vários questionamentos. É questão super delicada e por isso mesmo também polêmica, né, Alberto? Bom dia para você, um ótimo dia a todos. É aquilo, para o consumidor, né, para nós, até que é bem conveniente se você puder ter uma loja aberta em qualquer horário, quando você precisar de algo que está faltando. Agora, para quem trabalha no ramo, e aí a gente está falando tanto dos empresários quanto dos empregados, aí a questão é bem mais complexa, né? Envolve desde ajustes nas relações trabalhistas, pagamento justo, né? E daí também falando da oferta de mão de obra, que pode ser complicada de se conseguir, até segurança, tanto para clientes quanto para os lojistas, né? E isso é algo que as pessoas reclamam bastante, que falta principalmente à noite, e o próprio transporte também, né? A gente tem hoje um número até mais limitado de linhas por conta, né, de tudo que aconteceu aí na pandemia. A pandemia que inclusive afetou esse comerciante, né, que a gente ouviu que durante 25 anos abriu ininterruptamente uma conveniência ali na Avenida Higienópolis. Foi um dos poucos lugares em Londrina que funcionou 24 horas e durante todo esse tempo. Aí veio realmente a questão da pandemia, né? A gente conversou com o Alexandre, ele disse pra gente que antes de 2020, quando abria 24 horas, o movimento era muito grande à noite, correspondia inclusive a metade do faturamento que ele tinha, esse movimento nas noites e nas madrugadas, mas tudo acabou mudando. Vamos ouvir um trechinho da entrevista que a gente já separou para vocês com o dono dessa conveniência. Nós sempre tivemos esse movimento 24 horas, mas desde a pandemia esse movimento sumiu. Você passa aqui 2, 3 horas da manhã em Higienópolis, ela está morta. Não só Higienópolis, acho que Londrina inteiro, né? As farmácias aqui estão trabalhando até as 23, até as 24, não são mais 24 horas também. Vários postos de gasolina, a segurança ficou difícil, se você não tem gente na rua, a segurança ela fica mais apertada, o custo ficou elevado. Então, se você tivesse um movimento, compensaria, mas sem o movimento não compensa hoje. É um baita dilema envolvido, hein? Daqui a pouco temos os posicionamentos de mais representantes dos patrões, dos empregados e as explicações desse projeto da Câmara que pretende mudar as regras do horário do comércio em Londrina. Esse é um projeto que tem gerado muita discussão entre os londrinenses e o Meio-Dia Paraná quer não só informar, mas também trazer discussões que ajudem na reflexão sobre o tema, a entender as reais necessidades da cidade e a compreender melhor quais são as regras
que já existem para os diversos setores em Londrina. É prestação de serviço aqui no nosso Meio Dia Paraná e, claro, também com a sua participação, com a sua interação, ajudando aí a mostrar quem é a favor, quem é contra, enfim, as formas de melhorar essa discussão quanto ao horário do comércio na nossa cidade. O Brasil registrou quase 20 milhões de demissões no último ano, mas nem para todo mundo foi um processo traumático. É que 1/3 dessas pessoas pediu para sair do emprego e muitas decidiram mudar totalmente de carreira. Os números oficiais mostram que depois de meses de estagnação, parte dos postos de trabalho começou a voltar. Mesmo assim, hoje, quem seria capaz de adivinhar o futuro do próprio emprego? Isso aí só Deus que sabe. É natural ter receio, afinal, essa recuperação do emprego vem na esteira de um período difícil. Foram 18 milhões de demissões entre junho de 2021 e junho de 2022, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Tá certo que nem todo mundo foi mandado embora. Muita gente tomou a decisão de sair. Entre o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre deste ano, pelo menos 6 milhões de pessoas pediram demissão dos empregos em que estavam no Brasil. É um recorde e representa mais de 30% de todos os desligamentos que ocorreram no período. A pandemia, claro, apressou muitas dessas decisões. Os especialistas dizem que quem tomou coragem e virou a chave precisa também de organização e de um plano para seguir adiante. Eduardo Ferraz tem longa experiência com consultoria em empresas e treinamentos na área de gestão de pessoas. Publicou 5 livros sobre o assunto. Ele avisa, quem busca empreender, por exemplo, por desejo ou por necessidade, precisa identificar e neutralizar pontos fracos. É que assim fica mais fácil investir nas próprias virtudes. O trabalhador precisa conhecer bem os pontos fortes, precisa saber bem onde se destaca, precisa ter uma noção clara daquilo onde ele faça a diferença. Ele também dá outra dica para estes tempos de incerteza. Não peça demissão ou não espere ficar desempregado para desenvolver o plano B. Comece a testar a sua nova empreitada nos finais de semana. Comece a testar as suas novas habilidades de noite. Garantia ninguém tem. Mas quando a gente se prepara com alguma antecedência, a chance de sucesso aumenta muito. O Jerônimo teve bons empregos ao longo de grande parte da trajetória profissional, mas percebeu o momento em que poderia e deveria fazer um voo solo. Primeiro, se conhecer, porque empreender muitas vezes dá aquele frio na barriga que faz com que a gente trave. Trabalhar com alguma coisa que você já é afim, é gostar do que faz e saber no que você é bom. Acho que empreender é basicamente, se você tiver esses 2 pontos, já é meio caminho andado. E coragem, que também nunca deixou de ser um ativo e tanto na busca pela sobrevivência na selva do mercado de trabalho. A gente se vira. Igual eu sou porteiro, sou açougueiro, sou vigilante, cozinho, sei vender na rua, não tem nenhum problema. Não tenho medo não. Você encara. Levantar cedo e pregar o pau. No aplicativo Você na RPC estamos disponibilizando acesso ao conteúdo exclusivo preparado pelo consultor de empresas Eduardo Ferraz. São 2 testes para avaliar a sua trajetória profissional, seus pontos fortes e outros detalhes da sua carreira. Tá tudo no aplicativo. Ainda não tem? Tá aí o QR Code na tela para você ser direcionado até a loja do seu celular para baixar o nosso app. Quem já tem, é só aproveitar o conteúdo exclusivo. E também no aplicativo, claro, participar do nosso Meio Dia Paraná, mandando fotos, vídeos, opiniões, interagindo com toda a nossa equipe. E eu aproveito também para te fazer uma pergunta. Como você organiza o seu dinheiro? Como você gasta o salário no dia a dia? Consegue poupar alguma coisa? Agora tem mais uma pesquisa do Selfie Paraná, mais um levantamento, desta vez detalhando como o londrinense cuida do seu dinheiro. Para alguns é missão impossível. Hoje eu acho bem difícil poupar, porque na minha geração é mais aproveitar o dia a dia. Hoje em dia eu penso mais em fazer uma viagem, em sair com os amigos, então para mim é difícil. Para outros, poupar faz parte da rotina. Escuta só o papo que eu bati com a Helena, 9 anos. Onde está o seu dinheiro? Na minha conta do banco. Você já tem conta no banco? Já, mas a minha mãe e minha avó que cuida. E cofrinho você tem também? Tenho, um porquinho.
O que você coloca nesse porquinho? Dinheiro, moedas. O dia de amanhã a gente nunca sabe, né? Nunca está ao nosso alcance os imprevistos da vida, né? Então a Helena ela é muito ciente dessas coisas e ela sabe muito bem o valor de tudo isso. A pesquisa do Selfie Paraná mostrou que 29,10% dos londrinenses são organizados e geralmente conseguem guardar dinheiro. Já quase 40% dos londrinenses se dizem organizados, mas não têm conseguido poupar. O Paulo César é microempresário, viu a renda despencar durante a pandemia e precisou cortar o extra que estava guardando. Pós-pandemia, tive alguns problemas, mas agora já estou conseguindo respirar e poupar alguma coisa. Eu acho muito importante. É um princípio que eu tive desde muito pequeno, né? Meu pai sempre nos ensinou que quando você começasse a ganhar um dinheiro, você reparte ele em 3 partes. Um você vai pagar suas dívidas, outro você vai gastar no seu dia a dia e a outra parte você vai poupar. O Selfie Paraná também mostrou que os principais sonhos do londrinense envolvem dinheiro. 40% querem dar boas condições de vida para a família. 10% sonham em comprar a casa própria. 10% desejam fazer uma viagem especial. Mas aí estamos falando de investimento alto, de muito dinheiro. Até que ponto a faixa de renda impede a realização de um sonho? Na verdade, a faixa de renda não pode ser, de jeito nenhum, um impeditivo para as pessoas fazerem uma poupança. Há uma máxima que eu gosto demais dela, que todo mundo deveria lembrar. Rico não é quem ganha muito, rico é quem gasta menos do que ganha. Então, independente de qual é o nível de renda da pessoa, é preciso reservar alguma coisinha, nem que seja R$10, R$5, tá certo? Da sua renda, do seu salário, para fazer essa poupança. Este assessor de investimentos concorda. Para ele, é preciso criar o hábito de poupar, independentemente do valor mensal. Veja esse exemplo que ele separou. Fica claro que muitas vezes é mais importante o tempo do que o valor investido. Imaginemos um investimento que renda 1% ao mês. Caso do Tesouro Selic. R$100 por mês durante 30 anos vão gerar um saldo acumulado de R$353 mil. Se a pessoa dobrar o valor, aplicar R$200 e derrubar pela metade o tempo, poupando por 15 anos, vai acumular R$101 mil. R$252 mil a menos. Fortunato de Carvalho sugere ainda analisar bem as alternativas de rendimento para o dinheiro. Normalmente as pessoas elas até conseguem se adaptar, né, e ter o ônus ali de viver com menos, mas elas acabam não indo para a segunda parte, que é do bônus, de fazer o dinheiro trabalhar para elas, que é procurar investimentos mais rentáveis para o seu dinheiro, né, lembrando sempre de obedecer o seu perfil de investidor. A casa da Vanessa está passando por uma readaptação financeira. Ela diz que o custo de vida está muito alto e que, por enquanto, ela e o marido não estão mais conseguindo poupar. A boa notícia é que também não estão precisando mexer no dinheiro que conseguiram guardar. E novos hábitos de economia passaram a fazer parte da rotina. E o que vocês estão diminuindo de gastos? Restaurante, lojas, a gente gosta bastante de cozinhar, então a gente está fazendo coisas mais em casa, passeios mais ao ar livre, lugares que você não precisa pagar para entrar ou até para consumir algo, que você possa levar alguma coisa de casa. Então a gente está tentando economizar nesse sentido. Com ou sem dinheiro, o importante é ter planejamento. Eu sonho em ter uma propriedade rural. Mas como comprar se você não poupa? Pois é, trabalhar. Trabalhar muito, ralar muito, juntar toda a família para investir todo mundo junto. E você, como tem lidado com as suas finanças, com o seu dinheiro? Tem conseguido guardar um pouquinho ou não? Qual o seu maior sonho? Se já realizou ou ainda vai realizar, compartilhe com a gente através do aplicativo Você na RPC. E já tem recado cadastrado aqui, já tem telespectador participando do nosso Meio Dia Paraná, falando justamente sobre esse levantamento do nosso Selfie Paraná. Márcio Camargo: oi Alberto, não sou rico, mas faço o máximo de economia possível, pois tempos difíceis vão e vêm
com muita frequência, aquela cautela sempre necessária para não passar apuros por aí. Daqui a pouco eu faço uma rodada maior de participações com a sua mensagem, inclusive, aqui no nosso Meio Dia Paraná. 12:06. Começou a chamada imersão, período em que futuros soldados da PM ficarão retidos no batalhão e passando as noites em barracas. É a primeira de muitas atividades que esses futuros soldados terão ao longo dos próximos meses. Mônica, como funciona essa etapa e qual a explicação para começar a vida militar aí dormindo em barracas? Pois é, Alberto, é mais uma semana de preparação para esses futuros soldados da Polícia Militar e a intenção da Polícia Militar do Paraná é justamente que eles fiquem dessa forma, né, em uma imersão, dormindo até mesmo no 5º Batalhão da Polícia Militar para ganhar conhecimentos sem voltar para casa. Durante esses 4 dias que eles ficam no batalhão, dormindo em barracas, nós até recebemos alguns vídeos que mostram então esses futuros soldados já montando essas barracas e a ideia é que eles consigam atuar com agilidade. Nesses 4 dias que eles dormem em barracas, eles podem ser chamados para ocorrências e aí já vão ser treinados de alguma maneira para daqui a um tempo atuar então como policial militar. A gente conversou com o Tenente Coronel Nelson Villa, que trouxe mais detalhes das próximas etapas e falou um pouco mais sobre essa imersão. Lembrando que eles ficam então no batalhão da Polícia Militar por 4 dias dormindo em barracas que eles mesmos acabaram montando. Vamos ouvir. Depois desse passo, que é um processo de imersão de 4 dias, iniciamos todo o processo didático-pedagógico, com todas as disciplinas que são imanentes à formação do policial militar. Disciplinas como técnicas policiais, tiro, direitos humanos, direito penal, direito processual penal, direito administrativo, até mesmo o tratamento que eles têm que ter diferenciado com pessoas em situações diferentes, como é o caso do autista, do surdo-mudo, terão aulas de Libras, em tudo aquilo que é hoje indispensável para a formação de um bom policial, não só em questões quantitativas, que é um dos objetivos da Polícia Ostensiva, mas também relativamente à qualidade da formação que eles devem ter para atender corretamente a sociedade. São 50 policiais só no 5º Batalhão da Polícia Militar, que fica ali na zona sul de Londrina, 51 na verdade, e outros 27, se não me engano, no 30º Batalhão, que atende a zona norte de Londrina. Esse trabalho de formação vai se estender aí por vários meses e a previsão é de que no início do ano que vem, efetivamente, eles sejam incorporados aí ao patrulhamento das ruas da nossa cidade, Londrina, e também mais algumas cidades da região. Em todo o Paraná, são 2.400 novos militares. Está aqui, inclusive, a formatação das turmas na nossa região. Tem policiais sendo formados em Londrina, também Apucarana, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Rolândia e Arapongas. São cerca de 300 aqui no norte do Paraná. Mais 12 mortes causadas pela dengue foram confirmadas pela Secretaria de Saúde no Paraná. Também foram quase 2.700 novos casos da doença registrados no estado no período de uma semana. Na tela, você vê que 4 destas mortes foram na nossa região. Uma em Tamarana, uma em Jataizinho e 2 em Arapongas. Tivemos mortes também em Maringá, Palotina, Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu. Falando ainda de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta para clínicas e hospitais de Londrina. Está chamando a atenção para os riscos da poliomielite. Já temos casos no exterior novamente e por aqui a preocupação é com os riscos provocados pelos baixos índices de vacinação. Vanessa, quais os números aqui em Londrina e como a cidade está lidando com essa situação? Que providências estão sendo tomadas? Uma situação super preocupante. Alberto, Londrina, a exemplo do restante do país, viu cair bastante a vacinação de crianças contra a poliomielite e hoje a gente está abaixo, inclusive, da média do estado. Olha só os números que a gente separou aí da evolução da vacina aqui na cidade. Em 2019, a cobertura para crianças menores de 1 ano era de 80%, em 2020 já caiu para 75%, em 2021 para 70%.
E agora, em 2022, até agora, a gente tem uma cobertura de pouco mais da metade dessa população. 54% das crianças nessa idade tomaram a vacina. Por conta disso, foi encaminhado, então, esse alerta para hospitais públicos, filantrópicos, particulares, convênios em saúde, enfim, praticamente toda a rede de saúde para que fique alerta para investigar possíveis casos de poliomielite. O medo é que a gente tenha também o ingresso, a volta dessa doença aqui na cidade. Olha só o que diz um trechinho que a gente separou aí do documento, né? Alerta para risco de reintrodução do poliovírus no Brasil. Ressaltamos que Londrina, bem como outros municípios, né, aqui da 17ª Regional de Saúde, não tem alcançado a meta de 95% da cobertura vacinal, e isso preocupa porque a vacina é o que pode proteger. Então, nesse comunicado, né, se fala para ter uma atenção especial aí para menores de 15 anos. No caso desses, uma atenção também para aqueles que viajaram para países, né, em que tem doenças. Aliás, para quem, no caso de pessoas que viajaram para países, qualquer idade preocupa. E os menores de 15 anos, né, realmente tem que ter essa busca a qualquer momento de possíveis sintomas, por exemplo, como fraqueza, paralisia nos braços, nas pernas, sintomas que, inclusive, em quem é acometido pela doença, podem durar a vida toda e podem até matar quando atinge, por exemplo, músculos respiratórios. A gente tem uma entrevista com um profissional de saúde que também reforça a necessidade da vacina e a preocupação com a volta dessa doença, que é muito grave. Veja aí. Uma doença que estava praticamente erradicada há muitas décadas e aí agora vem apresentando casos novamente. Então é importante que também, né, a vacina contra o sarampo, como todo o calendário vacinal, seja adequado pelos familiares com as suas crianças. É o público que nós temos que ter a maior preocupação porque os riscos são maiores. A gente viu aí o médico, né, falando de todo o calendário vacinal, porque esse problema, né, a diminuição da procura por vacina também ocorre com outras doenças. Olha só os índices aqui no Paraná de vacinação de crianças até 4 anos. Apenas 77% da meta foi atingida no caso da BCG. Também mesmo índice no caso da polio, né, esse já é o dado estadual, e para o sarampo apenas 46%, né, das crianças nessa idade de até 4 anos foram vacinadas. Então fica o alerta para que as pessoas procurem os postos de saúde, essas vacinas estão disponíveis em praticamente todas as unidades, dá uma ligada antes, ver se é melhor também agendar um horário, só não pode deixar de procurar a vacina. Alberto, a gente não está acima do bem e do mal. Eu recentemente comecei até a colocar a vacinação do meu filho menor em dia, tinha vacinas atrasadas, porque a gente veio de uma leva nesse ano de sequências de casos de Covid na família, depois viroses que parece que não acabavam nunca, isso tudo vai adiando, mas o importante é depois a gente pegar a carteirinha, levar até o posto e colocar as vacinas em dia, porque é a única forma de realmente proteger as crianças, vale para os adultos também, né? Quanto foi efetiva a vacinação, no caso da polio aí, a doença foi erradicada no Brasil, Vanessa, lá em 1987, ou seja, graças à vacinação, aos altos níveis de vacinação. Não é agora que a gente vai descuidar e permitir a volta aí dessa doença tão grave, tão severa e que mexe com a vida de famílias inteiras. Fica o recado da Vanessa, o meu pedido também de toda a nossa equipe para dar aquela olhada na carteirinha de vacinação. Tem também o sistema online no aplicativo do SUS para dar aquela conferida e, tendo alguma pendência, colocar em ordem essas doses tão importantes. Agora, meio-dia e 14, vou puxar aqui algumas participações, muitas têm chegado no nosso Meio-Dia Paraná. Pedimos mensagens, por exemplo, sobre como você tem administrado suas finanças, se tem conseguido guardar o seu dinheiro, até porque hoje, quarta-feira, foi divulgado um novo levantamento do Selfie Paraná, projeto aqui da nossa RPC. Evanildes Camargo, de Apucarana, está contando que os pais deveriam orientar as crianças a poupar no banco, porque vai render um jurinho. O pouquinho acumulado... O porquinho acumula moedas que faltam no mercado. Ela pontuando aí que é melhor guardar no banco do que no porquinho ali, né? No tradicional porquinho que a gente tanto usou aí quando era criança também. Valéria Hipólito, eu com muita dificuldade aprendi a guardar 10% do que recebo. Sou autônoma, virou hábito e me ajudou bastante durante a pandemia. Olha aí o respiro da Valéria, aquele pouquinho todo mês, mas que na hora do aperto acaba ajudando e bastante. Almir, boa tarde, Alberto. Já consegui guardar R$200 em moedas.
e pretendo guardar ainda mais. Está aí o Almir mostrando a forma dele garantir essa poupança, esse respiro aí para alguma necessidade. Participe ainda, ao longo do Meio Dia Paraná tem mais participações, mais recados sobre a poupança, sobre o horário do comércio, enfim, é espaço aberto para você participar aqui na RPC. Mais lombadas foram colocadas em ruas e avenidas de Londrina. É um padrão que tem se tornado mais comum, como o Meio Dia Paraná mostrou semanas atrás. São lombadas maiores se comparado àquelas que eram mais tradicionais em Londrina. A Mônica está pertinho de uma dessas novas lombadas para trazer para você as explicações em relação a esse modelo e também os critérios para a escolha dos novos pontos para essas lombadas. Sim, Alberto, a gente está sempre de olho nessas mudanças que acontecem na nossa cidade e agora estamos aqui na Rua Fernando de Noronha justamente para mostrar uma dessas novas lombadas. Para a gente destacar ainda um outro local em que essa lombada do modelo novo foi colocada, há também na João Cândido, pouco antes da JK. E esta aqui onde nós estamos. A nossa localização certinha é aqui na Rua Fernando de Noronha, bem perto da Avenida Maringá. E conversando com alguns comerciantes, eles elogiaram bastante essa nova lombada aqui neste local. A gente percebe que ela é bem diferente daquelas anteriores. Ela é um pouco mais larga e isso faz com que a velocidade dos veículos seja ainda mais reduzida. Vocês estão vendo que a cada momento que esses veículos passam, né, a gente percebe então que esse modelo mais atual, também maior, quando os pneus da frente estão subindo, os de trás eles estão descendo, na verdade os de trás estão subindo e os da frente estão em outro sentido. Então isso favorece, claro, a redução de velocidade ainda maior nesses locais. Nós conversamos com a CMTU hoje de manhã, até mesmo para a gente entender a escolha desses locais. Normalmente, os locais são escolhidos por pedidos da população e também pelos registros de acidentes. E esses foram exatamente os critérios escolhidos pela Companhia Municipal de Trânsito aqui de Londrina para optar por esses locais. Vamos ouvir, então. Uma área de clínica, então são pessoas de fora que vêm e de certa forma, contaminam o trânsito local. Fluxo de pessoas, então, alto índice de acidentes naquele local. Toda vez que nós fizermos uma intervenção numa via, nós temos que adequar aquela via nas resoluções mais modernas que nós temos. E esse modelo de lombada é o novo padrão que a gente vai implementar. Tem que fazer uma lombada, vai ser nesse padrão. Nós também questionamos a diretoria de trânsito da CMTU se outros locais receberiam, né, essas lombadas em um modelo novo. Eles ainda disseram que estão estudando essa situação, mas é importante também, Alberto, que a população participe desse processo, procure pela CMTU, caso achem, por exemplo, que na rua ou no cruzamento onde essas pessoas moram ou costumam passar, é preciso uma lombada como essa. A gente percebe que ela é de um modelo diferente e vai começar a ser cada vez mais popular aqui na nossa cidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de trânsito, até mesmo porque a CMTU também falou a respeito de redução de velocidade de uma via que dá acesso à Zona Norte, uma via muito importante que muitos moradores também começaram a perceber a mudança. E essa é uma mudança muito importante também, porque, claro, organiza mais o trânsito e traz mais segurança. Então, daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Lembrando que aqui estamos na Rua Fernando de Noronha, bem pertinho da Avenida Maringá. Alberto. Esse ponto aí, Mônica, inclusive, é um trecho de subida, né? Mas mesmo assim o pessoal acabava acelerando, tem um cruzamento logo adiante ali. Enfim, o critério foi reduzir a velocidade devido ao risco no cruzamento. Exatamente, Alberto, foi exatamente isso que a CMTU falou. O que mais chamava atenção aqui nessa região, e os comerciantes também comentaram conosco, que esse cruzamento aqui que vocês estão vendo era bastante perigoso. E também por dar acesso a uma avenida muito importante da cidade de grande movimento, houve essa necessidade, que começou aí com estudos da CMTU e também
informações dos comerciantes e moradores. A gente percebe que há escolas aqui também perto, né? Vários alunos saindo da escola, indo fazer suas refeições. Então é um local de grande movimentação de pedestres, motoristas, e apesar de ser uma subida, tem muita gente que acaba não respeitando. Antes mesmo da gente devolver aí para o estúdio, vocês viram um motociclista passando aqui em alta velocidade mesmo em uma subida. Então uma lombada como essa, um pouco maior, a gente até vê como que os carros passam de uma forma mais devagar. Esses pneus aqui sobem, os outros descem, né? Isso facilita, claro, e reduz a velocidade de todos os veículos que passam por aqui. Valeu, Mônica, obrigado. E quem vem ali pela Bandeirantes e pega João Cândido também tem percebido lombadas maiores que foram instaladas ali perto da esquina com a Borba Gato, com a Raposo Tavares, justamente cruzamentos em que muita gente não respeitava a preferencial, acabava avançando e acidentes ocorriam com mais frequência. Lombada é o melhor caminho? Nem sempre, mas é a saída necessária nesse momento para tentar reduzir a violência no trânsito da nossa cidade. Agora, 12h21. Previsão do tempo começando com os transtornos das queimadas. Essas imagens são de ontem à tarde, às margens da BR-369 em Cambé. O Wilson, nosso amigo telespectador, registrou um incêndio ambiental com muita fumaça encobrindo parte da rodovia e, claro, levando risco para os motoristas e motociclistas que passavam por ali. Participações também no Mapa Tempo com fotos, começando pelo recado da Viviane Frasson, mostrando a manhã de hoje em Londrina com o sol mais uma vez firme e forte no horizonte. Também a Fátima Silva, lindo amanhecer, visto a partir do Jardim Santa Rita, aqui em Londrina. Mais abaixo, Giovanni Rogério, de olho na rodoviária de Londrina também, nosso terminal rodoviário. E a participação do Renato Cerza Soares, enviando essas fotos do entardecer na região do Lago 2, na Gleba. Espero que vocês curtam elas como eu, realmente. Um belo visual, uma pessoa até sentada ali, né, na cascatinha do Igapó, apreciando bastante esse fim de tarde na nossa cidade. Temos imagens agora ao vivo. A temperatura em Foz do Iguaçu, na fronteira, é de 26 graus, nada de chuva também no oeste e sudoeste do Paraná. Da mesma forma, aqui no norte do estado, Londrina com sol, temperatura em elevação, 26 graus nesse comecinho de tarde aqui na nossa cidade. Tempo firme, como você vai conferir no mapa, em todo o Paraná. Em algumas regiões, algumas nuvens, mas é o sol predominando mais uma vez nessa quarta-feira, 3 de julho de 2022. Aqui em Londrina, começamos o dia com a temperatura de 16 graus. A máxima pode chegar aos 31 ao longo da tarde e mesmo à noite, temperatura relativamente elevada de 27 graus. Temperaturas subindo e nada de chuva também no norte e norte pioneiro do Paraná. As mínimas hoje nem foram tão baixas assim, ficando nos 14 graus em Rolândia e Apucarana, e as máximas chegando aos 30 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, 31 em Jacarezinho e Bandeirantes, com a temperatura mais alta dessa quarta-feira, 33 graus aqui na nossa região. Um projeto que está em discussão na Câmara de Vereadores de Londrina está colocando em dúvida tanto o sindicato dos patrões quanto o dos empregados que trabalham no comércio. A proposta pretende liberar o comércio varejista da nossa cidade para funcionar a qualquer horário do dia ou da noite e virou alvo de muitos questionamentos. O Meio Dia Paraná foi ouvir representantes das várias categorias envolvidas e até mesmo quem já viveu a experiência de, por muitos anos, ter o seu comércio funcionando 24 horas, ou seja, inclusive durante a madrugada. De negócio 24 horas, o Alexandre entende. Foram 25 anos abrindo esta conveniência de domingo a domingo, dia e noite, até que a pandemia mudou tudo. Nós sempre tivemos esse movimento 24 horas, mas desde a pandemia esse movimento sumiu. Você passa aqui 2, 3 horas da manhã em Higienópolis, ela está morta. Não só em Higienópolis, acho que Londrina inteiro, né? As farmácias aqui estão trabalhando até as 23, até as 24, não são mais 24 horas também. Vários postos de gasolina. Se é assim no ramo gastronômico, mais complicado é falar em horário estendido no comércio varejista. Hoje, pelo Código de Posturas do município, as lojas de rua têm autorização para funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde.
Um acordo entre sindicatos de patrões e trabalhadores liberou o funcionamento também em todas as tardes de sábado, mas o efeito não foi o esperado. Você vem aqui no segundo sábado, já 2 horas da tarde não tem ninguém. O sindicato, que representa os empregados do comércio, diz que não há demanda para lojas abertas 24 horas e que a liberação abre margem para abusos contra os direitos dos trabalhadores. O empregado ele não tem força para dizer eu não vou. Esse discurso que vai trabalhar quem quer, na prática não funciona, é só na teoria. Nós estamos num país que tem aí em torno de 10 milhões mais de desempregados. Falar que não vai, ele fala, não precisa vir mais mesmo. E não tem cliente esse horário. Isso aí, quem conhece o mercado sabe como é que é, não tem. Já o Sindicato dos Comerciantes diz que para alguns segmentos a flexibilização de horários pode ser interessante. Se você abrir uma joalheria 8 horas da manhã, ela não vai ter demanda, ela não vai ter clientes para aquele momento. Mas se você abrir ela às 10 horas da manhã e fechar lá por volta de 20 horas, 22 horas, ela usa a sua mão de obra da melhor forma possível. Aquele vendedor comissionista, ele tem a possibilidade de ter um ganho extra, porque ele vai ter mais tempo para atender o consumidor. Então nós precisamos ouvir mais o empresário, se ele também ter necessidade, se o seu comércio requer essa demanda de se trabalhar pós 22 horas, que seja, para que a gente possa levar isso ao poder público. Se há um consenso entre comerciantes, empregados e consumidores, é de que para atrair movimento é preciso criar condições que vão além do domínio das lojas. Não é à toa que, mesmo em horário comercial, a gente encontra muitas lojas em Londrina hoje assim, de portas fechadas. A região, que já teve seus tempos de glória, viu cair ano após ano o número de lojas e clientes. Os problemas incluem falta de segurança e até a oferta limitada de transporte para trabalhadores. Tinha um horário do ônibus que passava até 00h15 aqui, que era o quadro de funcionários nossos que saía às 23, hoje ele não tem mais, ele passa até às 11h15. Então fica difícil, você fecha a casa às 11 horas, não dá tempo dos funcionários se arrumarem ou acabarem de organizar a casa para poder sair. Então a gente fecha um pouquinho antes para dar tempo deles se organizarem e ir embora para casa. Nós temos funcionários de Biporã, de Jataizinho, de Cambé. A crise econômica agravada pela pandemia também influencia. Ainda que o horário do comércio se estenda, o mesmo não dá para falar do salário dos brasileiros. Mas tá tudo sem dinheiro, né? As coisas estão caras demais, né? O povo não tem dinheiro, isso aí é gastar energia, gastar com funcionário. Eu mesmo, se eu sou empresário que eu tenho funcionário, eu não abriria. Chamar a atenção aí que os consumidores, trabalhadores têm questionamentos, mas até mesmo o Sindicato dos Patrões e o dos Empregados colocam em dúvida a efetividade dessa proposta, dessa flexibilização. Nossos telespectadores também fazem questão de participar, já tem recados cadastrados aqui, começando pela Luciana Charles Ramos. Ela contando que é contra a abertura do comércio à noite ou no final de semana. Primeiro porque quando abre à tarde, o movimento é baixo, no sábado à tarde no caso. Vão ter mais custos com funcionários e também já quase não existe segurança no horário normal. Ela pontuando também algo que o próprio comerciante ali da Higienópolis falou na reportagem. Net Tedeschi. Não tem necessidade de abrir não está sobrando dinheiro para ninguém gastar. As pessoas de classe alta não vão comprar em lojas do centro, procuram shoppings. E as pessoas que trabalham no comércio têm vida e família. Tá, então, o pessoal participando, pontuando. Lembrando que esse projeto ainda está em discussão na Câmara, está sendo analisado, passará por várias comissões. E é um projeto que autoriza o funcionamento, mas não obriga. Mas mesmo assim, claro, é a flexibilização avançando na nossa cidade. Vanessa Navarro. São muitas pessoas envolvidas, são muitos pontos de vista. A autora do projeto, por exemplo, qual o posicionamento dela, o que ela justifica nessa proposta? Alberto, a vereadora Jessicão, fala na justificativa do projeto que essa é uma forma de permitir que alguns segmentos que precisam de horários mais específicos tenham a liberdade de abrir. Como você falou, ninguém é obrigado
mas a ideia do projeto é que dentro das 24 horas, qualquer comerciante que queira abrir, então, possa manejar essa questão. E a gente viu aí, né, os nossos telespectadores também são um termômetro de como essa questão é polêmica, né? Muitas pessoas são contra, claro que também vai encontrar quem é a favor. Isso agora está na Câmara. Ontem, né, com a volta do recesso dos trabalhos legislativos, então esse projeto voltou à discussão. Ele ainda não entrou na discussão no plenário, porque foi aberto um prazo para que os vereadores apresentem emendas, ou seja, que eles possam fazer alterações. Dentro das comissões da Câmara já houve algumas propostas de emenda, uma inclusive que não libera 24 horas, mas coloca a possibilidade do horário se estender até às 10. Enfim, bastante discussão ainda por vir na Câmara. Pode até vir uma audiência pública por aí, já que daqui 7 dias é que vai entrar em primeira discussão, depois ainda tem a segunda. Tem um tempinho realmente para que isso seja debatido. É bom lembrar que já existem em Londrina alguns segmentos que, por acordos, negociações específicas, abrem em horários diferenciados. A gente mesmo está aqui na Avenida Maringá, onde tem várias farmácias que podem funcionar até mais tarde, funcionar 24 horas, feriados, domingos, né? É um serviço que as pessoas podem precisar a qualquer hora. A gente já tem supermercados hoje aqui na cidade abrindo até meia-noite, abrindo até 24 horas. Teve mercado que tentou abrir até meia-noite, depois recuou, enfim, porque entram todas essas questões, né? Principalmente a segurança, muito mencionada. E aí, quem tem um negócio sabe o investimento que é alto, né, Alberto? E pensa 2 vezes antes de investir realmente num horário estendido. E falando em dinheiro, aquilo que a gente mencionou na reportagem, os telespectadores falaram também. O nosso tá curto, independentemente do horário, tá difícil comprar, né? O dinheiro circulante, o capital circulando ali é o mesmo, vai sendo redividido em vários períodos do dia, enfim. Dizer que vai circular mais dinheiro é algo que não tem muito cabimento, né? É uma oportunidade diferente para o comerciante, para o consumidor, mas dizer que isso aí vai efetivamente gerar um fluxo maior de recursos é realmente algo questionável. Obrigado aí a Vanessa Navarro, material importante, é o seu Meio-Dia Paraná, muito sensato, muito coerente, abrindo espaço para essas discussões que mexem com a realidade da nossa cidade. Até porque o momento de discutir é agora, depois que o projeto for votado, seja aprovado ou arquivado, aí é tarde demais. A hora é justamente agora da população marcar presença, mostrar seus argumentos e fazer aí os eventuais ajustes nessa proposta que está em discussão na Câmara de Vereadores da nossa cidade. 12h33 já. Agora há pouco, a Polícia Militar deu uma entrevista coletiva avaliando as investigações sobre a morte de um torcedor do Paraná Clube em Curitiba. A morte foi no fim de semana e tem provocado muitos questionamentos em relação a essa operação por parte da Polícia Militar. O comando da Polícia Militar diz que já foi aberto um procedimento administrativo para investigar o caso e que os 11 policiais militares da Cavalaria que trabalharam no último sábado já foram ouvidos. Nós já ouvimos 11 policiais militares da Cavalaria. Também pedimos perícias no estádio, perícias da situação. Buscamos filmagens do estádio, buscamos filmagens das proximidades, com o objetivo de esclarecer logo o que ocorreu. Chegaram várias versões para a Polícia Militar, dentre elas uma que diz que o senhor Mauro corria no momento do fato, tropeçou e bateu a cabeça no chão. Uma segunda versão também apresentada por torcedores do Paraná. Dão conta que o senhor Mauro havia caído ao tentar tirar uma bandeira de um local um pouco alto. E uma terceira versão menciona a situação que houve um tumulto e que a Cavalaria havia atuado de forma a fazer a dispersão desse tumulto. Haviam 9 policiais montados e 2 policiais que davam apoio. Esses 2 policiais estavam a pé, da Cavalaria também. Eu conversei com todos os policiais e nenhum policial afirmou que o seu animal em si pisou no torcedor. Nenhum observou isso durante a ação. As 2 torcidas organizadas, do Paraná e do Cascavel, negam que tenha havido briga ou tentativa de invasão. A PM diz que aguarda ainda por imagens de câmeras de segurança e pede para que torcedores que tenham vídeos, imagens de câmera ou que tenham presenciado a situação, que avisem a polícia. A PM aguarda também o laudo de necrópsia, que pode dizer qual foi o ferimento fatal no torcedor do Paraná, o Maurinho. O prazo para a conclusão do procedimento é de 30 dias e pode ser prorrogado. Assunto que a equipe do G1 Paraná também está acompanhando e lá, claro, já tem mais informações.
Depois do intervalo, tem mais Meio-Dia Paraná, com a disparada no número de veículos apreendidos em Londrina. Só motos são, em média, 10 a 15 por dia. Muitos destes veículos com licenciamento em atraso. Agora, em agosto, inclusive, começa uma nova tabela de vencimento do licenciamento. Os prazos e como pagar, você também vai ver no próximo bloco. E você, Mônica Dal, o que destaca para logo após os comerciais? Alberto, Avenida Angelina Ricci Vezoso tem alteração recente acontecendo nessa via, que é um acesso muito importante para a zona norte aqui da cidade. Houve uma mudança por lá, principalmente para que os motoristas respeitem mais a via e os acidentes sejam reduzidos por lá. A principal mudança a gente vai contar daqui a pouco no Meio-Dia Paraná e a gente convida todo mundo a acompanhar. Alberto. Tá, então, é o Meio-Dia Paraná prestando serviço, antecipando mudanças para você e deixando você por dentro dessas alterações, até para não ser pego ali no radar. Imagens agora ao vivo de Guarapuava, região central do estado, por lá 24 graus nesse comecinho de tarde. Disparou o número de veículos apreendidos em fiscalizações da Polícia Militar no trânsito de Londrina. Só nos primeiros meses de 2022 já superou todo o ano passado. A maioria motos. São cerca de 10 a 15 apreendidas a cada dia. Carros e motos por todos os lados. Quem anda pelas ruas e avenidas de Londrina percebe o aumento na quantidade de veículos circulando. Já são mais de 400 mil registrados na cidade, segundo dados do Detran do Paraná. E outro número que vem subindo na cidade é o de apreensões de carros e motos. Entre os principais motivos de apreensões durante fiscalizações da Polícia Militar estão a falta de pagamento do licenciamento dos veículos e o uso de equipamentos em mau estado de conservação, como os pneus carecas. Para se ter ideia desse aumento, em 2020 foram apreendidos 116 carros e 460 motos em Londrina. No ano passado, o número já saltou para 297 carros e 2.151 motos e em 2022 a quantidade já chama a atenção. Em 6 meses, a Polícia Militar já recolheu 825 carros e 1.936 motos. Para o comando da PM, o crescimento nas apreensões é reflexo de fiscalizações pela cidade. A atividade de blitz, que em certo tempo ocorria por 6 horas diárias e agora vem ocorrendo pelo menos 12 horas ininterruptas todo dia. O fato é que, independentemente da condição financeira da pessoa, da condição econômica da pessoa, a legislação ela não dá à pessoa a faculdade de determinar se pode ou não dirigir estando em situação irregular. Entre os motoristas que ficaram a pé depois de passar por uma blitz está o Yudi. A moto dele estava com pneu careca e foi apreendida pela PM. A justificativa para a falta de manutenção é a alta no custo de vida, mas que agora acabou saindo mais caro do que esperava. Com multa, tudo isso daí, guincho, locomoção para vir até o Detran também, mais de R$550. Então, assim, tá tudo muito caro e a gente acaba indo deixando. A gente usa o dinheiro para outras prioridades, né? Para pagar uma água, uma luz dentro de casa. Aí você fala, vou deixando, o pneu tá aguentando, vamos deixando. Mas, infelizmente, dessa vez não deu muito certo, não. Andar com pneu careca é infração grave, multa de R$ 195 e 5 pontos na carteira de habilitação. Além disso, o veículo pode ficar retido, como vimos na reportagem. Sem falar, claro, todo o risco envolvido, né, nesse pneu em mau estado de conservação, aí, seja carro, seja moto, inclusive. E muita gente tem uma dúvida em relação a que tipo de dívida provoca a apreensão de veículos, como vimos na reportagem. O IPVA, cobrado no início do ano, por si só, não permite a apreensão se estiver em atraso. Já com o licenciamento, a história é outra e começa neste mês a nova tabela de vencimento do licenciamento. Vanessa Navarro, qual o calendário e também quais os valores?
Pois é, Alberto, parece que foi ontem que a gente terminou de pagar o IPVA, né, para quem parcelou, e agora mais essa. Então vamos lá ao calendário agora do licenciamento, que vai de acordo com as finais, né, da placa do veículo. Então, para quem tem finais 1 e 2, a quitação tem que ser feita agora em agosto, tem o mês todo para isso. Para finais de placas que terminam com 3, 4 e 5, o prazo começa a valer em setembro. As placas de finais 6, 7 e 8 precisam ter o licenciamento pago em outubro. E, por fim, quem tem placas com finais 9 e 0 paga o licenciamento em novembro. A gente lembra mais uma vez que desde 2020 o documento de cobrança não vem pela internet, então você precisa baixá-lo no site do Detran, né, no portal do Detran, também no aplicativo do órgão. O valor é único para todos os veículos, de R$ 86,50. Você baixa e faz o pagamento, pode ser por Pix, pode ser nos caixas eletrônicos dos bancos credenciados ou mesmo também nos bancos pela internet. Lembrando que é um documento obrigatório, então quem, depois do prazo vencido, for pego circulando sem ele, paga uma multa de R$ 293. Ganha ainda 7 pontos pela infração na carteira e tem o veículo apreendido. Então você precisa ter o documento, pode ser na versão impressa, ele também não vem mais pelos correios, né? O documento não é mais impresso naquele papel moeda, então você tem que baixar ele e imprimir ou então usar a versão digital. Só não pode circular sem o documento. E a gente lembra ainda, né, o Alberto falou que não pagar o IPVA não dá apreensão do veículo, só que para você ter a emissão agora desse documento, você precisa quitar também o IPVA e as multas obrigatórias. Então fica aí o recado, quem ainda não fez, não está com essas dívidas, né, em dia, fazer o pagamento. Valeu, Vanessa, obrigado. É bem isso, o IPVA por si só não leva à apreensão do veículo. Mas se você pagar só o licenciamento e não pagar o IPVA, a guia do licenciamento não é emitida e aí, por consequência, o veículo acaba sendo apreendido se cair numa fiscalização. Ainda no trânsito, tem mudanças no limite de velocidade numa das avenidas que dá acesso à Zona Norte de Londrina, a Angelina Ricci Vezoso. Mônica, quais as mudanças por lá e o porquê dessas alterações? Alberto, só para a gente lembrar como era a avenida antes. Em alguns trechos, a velocidade máxima ali da via era de 50 km por hora, em outros trechos de 70 km por hora. Então, a CMTU percebeu que muitos motoristas estavam desrespeitando esse limite de velocidade, fora que naquele local vários acidentes foram registrados ainda em 2022. Então, houve essa padronização para que a via passe, então, a ter um limite máximo de 50 km por hora. Como você já adiantou, um local bastante importante, um dos acessos da Zona Norte. Quem também vem de Ibiporã acaba acessando essa via. Há um grande movimento de trabalhadores, já que há várias empresas por lá, ciclistas, porque há uma ciclofaixa e é uma avenida que foi recentemente sinalizada. Naquele local a gente lembra que tem um radar também e em relação a esse radar, por enquanto nada muda, isso porque o limite máximo de velocidade era de 50 km por hora. Então, reforçando o que acontece agora na Avenida Angelina Ricci Vezoso. Desde o cruzamento com a Avenida Brasília até a Avenida Saúl Elquinde, o limite de velocidade foi padronizado para 50 km por hora. A gente ouviu novamente o diretor de trânsito da CMTU, Mário Celso Andrade, e ele falou um pouco mais dos motivos e o que eles avaliaram para tornar este local padronizado com esse limite de velocidade. Existe um estudo mundial, onde 50 km por hora, você tem 35 metros para que você possa fazer a frenagem do seu carro e evitar um acidente. Mas é uma via que 50 km você vai começar e terminar, 70 vai começar e terminar, quanto você ganha? 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, só que o risco de um acidente você não vai ter tempo para fazer a parada do seu veículo. Então, por isso que nós, com os estudos técnicos e essa tendência mundial, nós resolvemos 50 km por hora em respeito aos pedestres.
Nós questionamos também o diretor de trânsito, Mário Celso Andrade, a respeito de outros locais aqui da nossa cidade que podem receber essa patronização. Ele só disse apenas que, por enquanto, há um estudo de alguns locais que eles já identificaram também uma mudança muito brusca no limite de velocidade máxima de algumas vias, mas, por enquanto, preferiu não divulgar que locais são esses até que os estudos sejam concluídos. Alberto. Obrigado, Mônica. Valeu aí. Angelina Rissi-Vezoso, que é uma avenida que tem ali 5 quilômetros e pouco. Começa na Avenida Brasília e vai até a Saúl Elquinde. Trecho ali que tem várias empresas, inclusive, pelo caminho, muitas chácaras. E até por isso, essa circulação de veículos ali em alta velocidade acaba aumentando os perigos por lá. 12h48, participações aqui no nosso Meio Dia Paraná, falando sobre trânsito. Começando por Edilson Caires, comentando que lombadas em subida funcionam. Aqui na Goiás, entre a JK e Paranaguá, os veículos sobem em alta velocidade. Precisa colocar uma lombada nessa rua. Está muito perigoso esse cruzamento e há muitos acidentes. Participação também sobre a flexibilização do horário do comércio. A Solange, boa tarde. Acredito que se o comércio ficasse aberto às sextas-feiras até às 10 da noite, seria maravilhoso. Durante a semana, as pessoas não têm muito tempo para sair, pois trabalham. Daí o contraponto da Solange, a sugestão dela em meio a essa discussão. Ayrton Aldemir. Abrir 24 horas é desnecessário. Não tem cliente e segurança para isso, principalmente com essa economia que está muito ruim. O povo está sem dinheiro. Já Álvaro Afonso. Essa questão do comércio abrir em outros horários já é antiga. Tem muita coisa para conciliar para isso dar certo. Eu acho que não funciona para todo o comércio. Obrigado aí às participações, a esses diferentes pontos de vista, ajudando a compor o nosso Meio Dia Paraná. Uma família de Ponta Grossa procurou a polícia e vai entrar na justiça após ter o corpo do filho trocado por serragem. Essa troca absurda só foi descoberta no momento do velório. Este é o momento exato em que a família descobre a troca. Meu Deus. No lugar do corpo da recém-nascida havia serragem. Sem acreditar no que estava acontecendo, a avó e a tia da bebê filmam tudo. Na última sexta-feira, a Larissa, de 19 anos, que estava no 6º mês de gravidez, deu entrada no Hospital Geral Unimed em Ponta Grossa. Ela e o marido esperavam pela pequena Helena, que nasceu sem vida. Eu me sentia sem reação. Eu me sentia assim, tipo, como se tivesse parado tudo. Para mim, eu não era verdade. Para mim, eu ainda queria acreditar que ela estaria ali. Com os pais abalados, coube a avó paterna e a tia da criança cuidarem da liberação do corpo dentro do necrotério do hospital no sábado. Aí estava o recepcionista lá. Aí eu perguntei para ele, cadê o bebê? Ele olhou para mim e falou assim, mas você está achando que é grande o bebê? Daí apontou com o dedo, é esse pacote aí. A família e a funerária afirmam que, supervisionados por um funcionário do hospital, pegaram o pacote, colocaram dentro do caixão e viajaram para Imbaú, cidade nos Campos Gerais, onde os pais do bebê moram, para preparar o corpo e iniciar o velório. E somente lá, ao abrir o embrulho, perceberam que havia serragem no lugar do corpo da recém-nascida. A advogada do Hospital Geral Unimed em Ponta Grossa disse que no necrotério não há câmeras de segurança, mas que as imagens dos corredores registraram a movimentação. É importante nós destacarmos, Viviane, que a todo momento estava lá o corpo e esse pacote, que nós não sabemos a origem, não é de uso hospitalar, ao que parece é de uso funerário e que as autoridades estão investigando como esse pacote foi para lá. Só tivemos conhecimento realmente dos fatos com o retorno da família e das autoridades policiais. Oportunidade em que as câmeras de segurança demonstram que todos nesse momento retornaram, né, até o necrotério e constataram que o corpo permanecia lá, identificado a todo tempo. Segundo ela, havia 3 bercinhos e uma maca. O corpo estava o tempo todo em cima da maca, embrulhado em uma fronha, identificado por uma folha. Mas, por engano, não foi notado por nenhum dos presentes. O pacote levado do local, que acreditavam conter o corpo da criança, estava em um dos berços. As imagens do corredor foram entregues para a Polícia Civil, que investiga o caso.
Nós temos que analisar se todos os protocolos foram obedecidos para a retirada do corpo, né? Isso, certamente, em algum instante, houve uma quebra. Isso tudo vai ser objeto da investigação e vai ser analisado a questão do dolo, se realmente houve um intuito da substituição ou não daquele corpo. Isso é fundamental para a conclusão das investigações. No mesmo sábado, a família e a funerária voltaram ao hospital para buscar o corpo da recém-nascida. O enterro foi na mesma noite. Fizeram dela como se fosse nada. A gente deu aquele adeus doído, mas com um pensamento lá que foi desumano. Depois do intervalo, você vai ver o fim do prazo para a convocação de mesários para as eleições 2022. Agora, imagens ao vivo do oeste do Paraná, Cascavel aqui na tela da RPC, temperatura por lá bem parecida com a registrada agora em Londrina. Em Cascavel, 27 graus agora. Eleições 2022. Termina hoje o prazo para a Justiça Eleitoral definir quem vai trabalhar na votação de outubro. Só que as convocações em si, essas ainda podem continuar chegando por mais alguns dias para os mesários, Vanessa. Eles que estão sendo convocados para trabalhar aí já no dia 2 de outubro e segundo turno, se tiver, lá em 30 de outubro. Alberto, aquela convocação não voluntária, né, que você recebe, que é imposta, essa termina hoje o prazo. Então, as pessoas estão recebendo até hoje as correspondências, né? Na verdade, pode chegar por carta, mas também por meio de WhatsApp e também por e-mail. As pessoas que estão recebendo, então, elas têm até 5 dias para dizer, se não, no caso de justificarem, né, que não vão poder assumir, elas têm 5 dias para fazer isso, apresentando uma justificativa que, claro, vai ter que passar por uma avaliação do juiz para ver se realmente é um motivo plausível. Então, durante esse tempo, né, eles podem, a justiça vendo que vão sobrar vagas, então ela vai chamando outras pessoas que se voluntariaram. E olha, muita gente não sabe, mas grande parte dos mesários convocados para as eleições são voluntários, pessoas que se oferecem para trabalhar. Nas últimas eleições, em 2020, 1,5 milhão de brasileiros trabalharam como mesários e mais de 900 mil eram voluntários. Então, o recado é esse. Se você recebeu a convocação por algum motivo não vai poder, você tem 5 dias para apresentar a sua justificativa no site do TSE e também no aplicativo do título de eleitor, né, virtual. E se ainda quer participar das eleições, você também pode usar esses mesmos canais para se oferecer como mesário. Lembrando que existem alguns benefícios, né, para quem trabalha como mesário. Você pode ter horas contadas, né, no seu curso universitário, funciona também como vantagem de desempate em concursos públicos e você também vai ter direito à folga, que, claro, tem que ser negociada daí a data com a empresa. Os mesários também vão receber um ticket de alimentação no dia das eleições no valor de R$ 45. Lembrando que este ano nós temos as eleições no primeiro turno, em 2 de outubro, e no segundo turno, no dia 30 de outubro. Alberto. Valeu, Vanessa. Obrigado aí. Essas são as eleições se aproximando e essas definições aí ocorrendo, com prazos vencendo, ocorrendo semana a semana. E estão abertas as inscrições para os exames de conclusão do EJA, o Sistema de Educação de Jovens e Adultos. Tem que ter pelo menos 18 anos. Na tela, você vê o que é necessário para se inscrever. Dentre essas exigências, apresentar o histórico escolar, documentos pessoais e comprovante de residência. O prazo para se inscrever vai até 12 de agosto. No G1 tem mais informações, mas o Meio Dia Paraná também separou uma entrevista com algumas orientações para você. Você faz inscrição nas escolas que ofertam ensino de educação de jovens e adultos. São mais de 320 escolas em todo o estado do Paraná, nas 32 regionais do estado. Para você conseguir o nome dessa escola, acesse o site da Secretaria Estadual de Educação. Importante esclarecer que as provas vão acontecer de forma online, mas nas escolas credenciadas. Lá pode ser até mesmo na escola que você fez a tua inscrição, tá? Então é importante que você se atente às datas do dia 21 de setembro até o dia 3 de outubro. Você vai ter um agendamento do dia dessa prova e você vai presencialmente para fazer essa prova.
Começando a previsão do tempo, esse segundo giro com imagens de Londrina, agora 28 graus por aqui. Temos também imagens ao vivo de Ponta Grossa, temperatura mais amena, 22 graus nos Campos Gerais. E tenho participação com foto aqui de telespectador, está mais abaixo a foto Eslis, mostrando o amanhecer em Cornélio Procópio. Lá em Cornélio Procópio, a temperatura agora é de 27 graus. Previsão do tempo para amanhã, mais um dia com o tempo firme no norte do estado, aqui em Londrina, sol predominando pelo menos até sabadão. A temperatura vai se elevando, chegando aos 33 graus na quinta-feira. Já na sexta, recua um pouquinho, máxima de 26. E no sábado, nem tanto calor assim, com a mínima de 14 e a máxima de 28 graus. Na região, a quinta-feira também será de tempo firme, com a mínima de 14 graus em Apucarana e de 33 graus em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Aqui na tela também tem algumas participações, mensagens que vão chegando ao longo do jornal em relação à pesquisa do Selfie Paraná sobre as finanças do londrinense. O Walter Murata contando que nem sempre o ganhar mais significa acumular patrimônio. O mais importante é economizar, pesquisar e comprar por preços mais baixos. Já a Valéria, de Santo Antônio da Platina, sempre procuro guardar um pouquinho do meu salário, pois imprevistos acontecem, para não passar apurado e precisar de empréstimos, que, se fizer, dificilmente vai se livrar da dívida. E também o João Cruz, contando que tem como meta poupar todos os meses 20% do salário. Ele e a esposa são bem econômicos e fazem esse esforço para conseguir poupar um pouquinho de dinheiro. Tá? Então, obrigado por tantas participações. Eu aproveito também para abrir espaço para a equipe do G1 Paraná mostrar um dos destaques desta quarta-feira. Oi, pessoal! Cantar hits do momento ao lado dos animais de estimação, como uma cabra e um galo, é só um pouco do que o Daniel faz em vídeos que têm feito bastante sucesso nas redes sociais. É só mirar a câmera do celular nesse código na tela para acompanhar essa história comigo. O adolescente, que é morador de Saudade do Iguaçu, na região sudoeste do nosso estado, passou a gravar os vídeos durante a pandemia por ter mais tempo livre. O que ele não esperava é que mais de 20 milhões de pessoas iriam assistir o vídeo em que ele aparece ao lado da cabra Jennifer, cantando a música Apenas um Neném, de Glória Groove e Marina Sena. Sou apenas um neném que chora se você não dá carinho, meu colinho é seu também. Daniel revelou que antes de postar esse vídeo, ele quase apagou a filmagem do celular por não ter gostado muito do resultado. Além da cabra, outros figurantes, como um galo, carinhosamente apelidado pelo adolescente de Jubi Nelson, além de coelhos, cachorros, gatos, gansos e também uma égua, fazem parte dos vídeos publicados por ele. Mas ao invés de imitar danças ou reproduzir áudios virais, ele contou que desde o começo sempre tentou criar a própria identidade nas redes sociais, para ser especial de um jeito diferente, mostrando como é a rotina dele de verdade ao lado dos animais que ele tanto ama. O assunto completo está lá no G1 Paraná. E antes de encerrar, trazer mais participações aqui no nosso Meio Dia Paraná, o pessoal comentando, por exemplo, a situação do comércio. O Felipe: já passou da hora de Londrina ter comércio e serviços 24 horas, supermercado, lojas, restaurantes e lanchonetes. Agora também participação por parte embaixo do Claudemir, comentando que 60 quilômetros seria o ideal para a Avenida Angelina Ricci Vezoso. 50 quilômetros por hora é muito pouco. Angelina Ricci Vezoso, que teve essa redução, então, essa padronização, alguns pontos eram 70, outros 50 por hora, e agora tudo 50 quilômetros por hora lá. Esse cuidado, esse alerta do nosso Meio Dia Paraná. Está chegando por aí o Globo Esporte e, na sequência, o JH. A você, forte abraço e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel.